quero passar a palavra para o Marcos, da Líder W Software. Por favor, Marcos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos Gurgel, eu sou diretor da Líder W Software aqui em Fortaleza. Primeiramente, eu queria agradecer ao CRC pela parceria que a gente está firmando entre a Líder W Software e eles. É uma parceria de sucesso, com certeza. Para quem não conhece a Líder W, a gente está trabalhando no Brasil, vai fazer 30 anos agora, em 2018, só aqui em Fortaleza a gente está há 23 anos. Nós desenvolvemos soluções para facilitar o dia a dia do contador. Hoje, a gente vai estar fazendo o sorteio aqui de algumas licenças dos sistemas para vocês, ok? Agora, nessa comemoração do aniversário de 30 anos, a gente vai ter várias novidades para vocês contadores ao longo desse ano de 2017 e ao longo do ano de 2018, ok? Obrigado pela atenção. Vamos falar dos brindes que nós vamos sortear da Líder W. É uma licença de 6 meses do sistema de contabilidade, uma licença de 6 meses também do sistema de folha de pagamento e também uma licença de 6 meses do sistema do pacote de contabilidade. Vamos fazer o sorteio já? Vamos lá? Vamos fazer aqui o sorteio dessas três licenças de 6 meses, desses sistemas que serão bem úteis para vocês. Meus amigos, hoje estão com o papelzinho do sorteio de ontem, quem não recebeu nada? Quem não ganhou? Todos estão aí com papel? Não? Não acredito. É que vocês fazem isso comigo. Vamos ver aqui. Número 18. Número 18. 18. Venha. Pronto. Nosso amigo Kilder. Vocês aceitam, ele é coordenador da comissão de CRC Jovem. Eu acho que isso aí foi combinado. Tá usuário já. Olha, pessoal, vai repassar o brinde mesmo assim, tá bom? Ver quem é que ganha aí, então aí. Então lá. Deixa eu convidar aqui o Bruno e o Ulisses da Intercert, também apoiadores, por favor, venham para cá, para que eles possam também aqui apresentar, também estão aqui com o seu estande. Por favor, Bruno. Primeiramente, bom dia a todos, tá certo? Bom dia Luiz, bom dia Valdemir, a todos os convidados, palestrantes. Eu me chamo Saulo Bruno, sou o diretor comercial da empresa Intercert e estamos disponibilizando aos nossos amigos contadores uma campanha bem interessante de incentivo na indicação da certificação digital, tá certo? As pessoas que tiverem interesse, chega ali fora, pega uma folhazinha, ficha cadastral, que a gente vai entrar em contato e vamos explicar como funciona, tá certo? Essa linha bem interessante de porcentagem de comissionamento para os amigos contadores. Hoje nós vamos fazer o sorteio de 2 certificados digitais para os companheiros e a Intercert ela veio para brigar no mercado de uma forma positiva, de uma forma interessante. Então, somos mais uma opção para os nossos clientes, para os nossos parceiros e desejamos uma melhor remuneração para que sirva de incentivo para os nossos amigos contadores, tá certo? Mais uma vez, quero parabenizar a classe, não somente a classe dos contadores, como também os palestrantes, e dizer da importância de cada um de vocês, não só na vida empresarial, mas como na vida pessoal de cada um, tá bom? Uma salva de palmas a todos os contadores e vamos valorizar essa profissão que é maravilhosa. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos. Então, muito obrigado. Nosso mestre de cerimônia aqui, Luiz. Obrigado, Bruno. Então, depois da palestra do Dr. Carlos Sintra, nós vamos retornar com o sorteio dos brindes. Então, muito obrigado, isso. Marcos da Líder W e também Bruno da Intercert. E vamos dar continuidade agora com o nosso primeiro fórum de gestão tributária do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará. E nesse momento com o tema ICMS, principais pontos de conflitos entre fisco e contribuinte, convido o Dr. Carlos Sintra. Muito bem. Dr. Carlos, me permita só a leitura do seu currículo aqui, um pequeno resumo. Doutor em Direito do Estado, subárea Direito Tributário pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, também mestre em Direito do Estado, na mesma subárea e na mesma faculdade, pós-graduado em Direito Público pela Universidade de Fortaleza, Unifor, pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, Unifor. Com a palavra, doutor Carlos Sintra. Muito bem. Eu quero inicialmente me dirigir aos responsáveis pelo evento, de modo especial à presidente do Conselho,
ao Valdemir, ao Vitor, que com muita generosidade me convidaram para participar, para vir aqui, passar alguns instantes com os senhores, discutindo questões que se me apresentam como relevantes. É preciso que se diga que encontros como esse, a classe contábil sempre vai prestigiar, porque cada vez mais se constata a necessidade de o profissional da contabilidade estar qualificado para atuar, inclusive, muito mais como consultor do que como alguém que mecanicamente proceda a registros, que era o que acontecia há 2, 3 séculos. Então, acho que marcou um grande tento o CRC em idealizar o primeiro Fórum de Gestão Tributária. Devo também dizer da minha satisfação de aqui estar, por estar revendo alguns amigos, alguns colegas de trabalho, a despeito da minha formação ser na área do direito, mas eu interajo cotidianamente com contadores. Aqui já não vou nominar, porque pode ser que tenha alguém que não tenha visto, mas havia uns 4 ou 5, vi um Delmiro Gouveia, que está aqui, que a despeito de ser um contador muito já experimentado, se dispõe a vir aqui, discutir, debater, enfim. Então, parece-me que esse é o que interessa, tá certo, a todos nós. Como vi também pessoas jovens que, ao participar, tensionam se qualificar cada vez mais. Então, é com muita satisfação que eu venho, e desde logo eu já digo, tá certo, aos que fazem o CRC, que estarei sempre à disposição para, com muita modéstia, prestar alguma colaboração. E alguns colegas do Fisco, meu amigo Elcio, do Fisco Estadual, porque eu tenho também muita estima a ele, a família dele, de modo que esse momento aqui para mim é algo que está me dando muita satisfação. Antes de passar o conteúdo, eu devo fazer um registro para reparar, tá certo? Algo que ocorreu na minha ausência, professor Fábio, e não posso deixar passar em branco. Eu tenho um amigo pessoal que ele está padecendo de um problema grave, que é o Dr. Cid Alves, que é o de, nos últimos tempos, ele tem feito um esforço para aumentar o currículo dos amigos dele, não sei porquê. Então eu soube que ontem ele chegou aqui e de maneira imerecida lançou a meu respeito alguns elogios, e eu inclusive, tentei falar com ele, não consegui, não pude vir ontem aqui, que tinha um outro compromisso, mas devo fazer esse reparo. Os senhores não acreditem muito nesse tópico, com relação à minha pessoa, naquilo que o Cid falou, porque ele é um amigo fraterno, um amigo pessoal, que tem feito um trabalho de alto nível no Cindy Loja. Inclusive, preciso que se enfatize a parceria que o Cindy Loja celebrou, inclusive viabilizando esse convênio, de modo que eu quero devolver a gentileza dizendo o seguinte: quem tiver cliente aqui que ainda não for associado, por favor, corra e peça para associar. E eu digo isso até para evidenciar a vocês que ele tem feito um trabalho de alto nível. Cheguei um dia desse lá para prestar um serviço, professor Fábio, ele disse: não, Sintra, isso que você está querendo fazer, o nosso jurídico interno já tem 6, 8 meses que já promoveu, enfim. Estou fazendo esse registro de maneira desinteressada, até porque elogio na ausência, muitas vezes transparece até mais sinceridade do que na presença, que pode ali transparecer algum tipo de bajulação, mas estou dizendo isso porque esse fato é real. Estive lá para tratar de um assunto relacionado com Simples, todo animado, opa, vou fazer uma ação judicial. Ele disse: não, Carlos Cinto, isso aqui já tem algum tempo que nós já ingressamos e tal. Quer dizer, isso ratifica o que eu falei quanto ao trabalho de mais alto nível que o doutor Cid Alves tem feito. Muito bem. Feitas essas considerações preliminares, e em virtude do adiantar da hora, eu vou tentar imprimir a minha fala o máximo de objetividade possível. Quando eu recebi a honrosa visita do Vitor e do Valdemir para decidir sobre o que nós iríamos tratar, Sam, eu pensei o seguinte: ora, matéria de tributos estaduais e ICMS, eu tenho um universo de questões que podem ser objeto de discussão dentro do cenário, tem que ver com controle, com controlar, com gestão, tá certo? E com aspectos relacionados com o ICMS. Obviamente que, por força da minha formação, eu disse: eu não vou querer chegar aqui e estar discutindo aspectos do cotidiano, aspectos relacionados, entre outras coisas, com o cumprimento de obrigações acessórias, com situações pontuais da contabilidade, até porque eu incorporo o que um filósofo muito famoso diz, que é Wittgenstein, que adverte no seguinte sentido: sobre o que não souber falar, é melhor calar. Quer dizer, os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Se eu não
não estou ali acompanhando de perto, cotidianamente, como é que vai ficar o bloco K. Se eu não tenho problema todo dia sobre SPED, sobre transmissão de arquivo, me parece que a falta de referencial empírico faria com que a minha fala não fosse tão interessante. Então, decidi, numa outra perspectiva, trazer aqui algumas, a chamada diz, pontos de conflito. Existem N+1 temas que suscitam discussões, e essas discussões é preciso que se diga, tem que ser travadas no mais alto nível. Eu não nego para ninguém, que até na condição de ex-agente do Fisco Estadual, meus melhores e maiores amigos são do Fisco. Ontem, o atual superintendente da Receita, eu tive com ele no Piauí, muitas vezes com ele, com a esposa dele, participando de atividade docente, o doutor João Batista, queria ter vindo aqui para dar um abraço nele. O doutor Eliezer, a pessoa que eu tenho a maior estima, pessoal também, por conta de ter sido colega dele do Fisco Estadual. Então, eu tenho a minha relação é a melhor possível, o que não me impede de, com franqueza, de maneira leal, apresentar algumas questões que se encontram hoje em discussão, quer no plano judicial, quer no campo administrativo, e expor a minha opinião, que, diga-se de passagem, não tem, amigo Nonato, nenhuma pretensão de encerrar a verdade. Lá para os meus alunos da UFC, do mestrado, lá da Cristo, eu digo, eu cito muito um tributarista antigo, da velha guarda, o professor Fábio conhece, que é Oleomar Balieiro, que dizia o seguinte: no mar revolto das controvérsias jurídicas, ninguém detém o monopólio da verdade. Pronto. É isso que deve nos inspirar. Eu não venho aqui dizer a última palavra. Sobre nenhum assunto, ninguém diz a última palavra. Um outro filósofo dizia, em matéria de ciência, só o provisório é definitivo. Isso é que deve nos inspirar. Eu, professor Fábio, cotidianamente me animo com base nisso. A Sâmia teve no escritório, teve um problema. Eu tive uma dificuldade. Aí a gente vai estudar, tem outra saída. Aí o fisco não compreende. A gente tenta encontrar uma solução, ou administrativa por um outro caminho, tentando formular uma consulta, ou então vai para o judiciário, sempre de maneira correta, íntegra e com lealdade. Lealdade no sentido de haver respeito recíproco. É preciso que se tire essa imagem de pessoas que estão em campos diversos. Inclusive, quando eu saí do Fisco, isso aqui para terminar esse introito, enquanto as pessoas chegam, quando eu saí do Fisco, um subsecretário, meu amigo particular, o doutor Alexandre Adolfo Alves Neto, chegou e disse: olha aí, Carlos Sintra agora está do lado de lá. Eu digo: não, calma aí, estou do lado de lá não. Eu estou do lado em que eu sempre estive, que é do lado da lei. Esse deve ser o nosso espírito. É preciso que os contribuintes tenham a consciência de que contador não é mágico, advogado não é mágico, são profissionais que se complementam. Lá no escritório, sempre que possível, a gente prestigia sobremodo o profissional da contabilidade. Tem um trabalho contábil, por que eu vou me meter? Convoco o profissional, empresa, contrate o profissional para fazer esse levantamento, para fazer esse estudo, que eu acho que é assim que deve ser. Então, devo fazer esse registro inicial, inclusive para evidenciar a minha mais sublime, o meu mais elevado, excelso respeito a esse profissional, que eu acho que desempenha um papel importantíssimo, em se tratando de gestão, tá certo? Tributária. Pois bem, arbitrariamente, o Carlos Sintra elegeu alguns temas. Tomara que a gente consiga ver todos. Se o tempo não nos permitir, eu vou deixar o material aqui, mas eu vou, na medida do possível, percorrer, tá certo, à vista, em alguns assuntos que, como eu disse, suscitam discussões no âmbito judicial. Só isso já basta dizer, já basta para evidenciar a polêmica. O fato de uma matéria ser levada ao judiciário é porque alguém resiste a uma pretensão de outrem. Então, a escolha que eu fiz, insisto, de maneira arbitrária, porque não me foi imposto. Os colegas, os organizadores me disseram: Sintra, eu quero que você fale sobre... Não, Carlos Sintra, eleja o que você acha relevante. Então, eu indiquei aqui alguns aspectos e vou destacar tópicos, tá certo? Para que a gente possa, ao final, refletir, meditar e levar para o nosso cotidiano, ou não, porque tem assuntos aqui que, de fato, talvez só alcancem profissionais que militem com este ou aquele tipo de contribuinte. Mas, em todo caso, vai ficar aqui a notícia
que pode ser utilizada por vocês. Eu já disse aqui aos organizadores que eu vou disponibilizar o material. Vamos dividir a nossa exposição em 3 momentos. No momento, eu vou examinar aqui 5 questões relacionadas que têm sido postas à apreciação no judiciário. Posteriormente, eu vou examinar 3 assuntos relacionados com controle, relacionados direto ou indiretamente com dever instrumental, obrigação tributária acessória, que tem sido objeto de debate no contencioso local. Como colegas, como o professor Fábio, como o outro professor Fábio que vai falar sobre PIS/COFINS, entre outros, já vão tratar de tributos federais, eu optei por não trazer nada do CARF. Mas, como a solicitação foi focar ICMS, então, por isso eu direcionei a esse imposto estadual. E, ao final, tem um quiz, no final tem uma questão que não é sobre ICMS, mas envolve ICMS, e eu não vou mentir, eu tenho alguns problemas referentes a esse assunto, e eu lancei aqui, inclusive para ver se daqui eu saio com alguns parceiros, viu? Porque é uma questão que realmente tem sido me proposta com alguma frequência, pode essa questão vir a ser relevante, por enquanto é o mistério, e é o quiz. Eu quero saber se vocês já pensaram sobre essa questão, se já tem a solução. Os que tiveram a solução, por favor, está aqui meu contato, tá certo? Eu vou deixar ao final meu telefone, tá certo? Tá aqui o contato. Vou deixar meu telefone, tá certo? Quem tiver interesse pode contactar, porque certamente vamos trabalhar junto para ganhar junto. Muito bem. Primeira questão, todo mundo sabe que no ano de 2016, em virtude de um desequilíbrio, de uma crise econômica sem precedentes, os estados acusaram uma dificuldade arrecadatória. Estava conversando com o Vitor e ele me disse que o meu amigo João Batista ontem evidenciou a necessidade que o fisco tem de arrecadar, e é preciso que isso seja reconhecido. Quer me desagradar e chegar contribuinte no escritório dizendo: Carlos Sintra, rapaz, agora com cruzamento de dados, com SPED, a gente não pode mais fazer nada. Eu digo: você acha ruim, né? Mas um Serasa, você gosta? Claro, rapaz, se não tiver o Serasa, eu quebro. E um SPC, esse aqui é bom mesmo. Então você pode querer ter os controles, mas o fisco não pode? Quer dizer, parece-me que nós não podemos nos contrapor a essa eficiência que o fisco busca. Eficiência, todavia, tem que ser via de mão dupla. Eu tenho que ser ágil para cobrar, mas eu tenho que ser ágil para devolver, para enfrentar as questões. É a primeira premissa que eu coloco. Muito bem. Por força da crise econômica, tá certo? Ensaiou-se, cogitou-se, e aí foi editado um convênio. Eu até trouxe, mas vou dispensar a leitura de atos normativos, exatamente para a gente tentar ganhar tempo. Foi editado um convênio, posteriormente revogado pelo 42, criando, tá certo, o Fundo de Equilíbrio Fiscal para os estados, que, em linha geral, a partir de que argumento? Sabe-se que, em sede de ICMS, todos os estados descumprem aquela regra constitucional que diz que benefício só pode ser concedido por intermédio do CONFAS. Todos descumprem. Não é só o Ceará, não. Todos, tá certo, acabam concedendo tratamento favorecido de maneira unilateral. Se pensou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos criar um mecanismo para a gente aumentar o tributo. Para aumentar o tributo é ruim. À medida que eu reduzo o benefício, ora, essa redução do benefício impacta diretamente na majoração do quantum que os favorecidos por aquele tratamento especial têm. Então, idealizou-se, tá certo, tá vendo esse convênio? E, de um modo geral, a previsão era que os estados, a partir dessa data, estariam autorizados a reduzir no mínimo de 10. Chamo a atenção para esse no mínimo. Ceará não, mas tomei conhecimento que alguns estados estavam ensaiando já aumentar esse percentual. Por necessidade, insisto uma vez, o fisco, muita gente censura, mas eu ouvi um jurista famoso comparando o fisco ao que ele chamou na linguagem caipira, o professor Fábio, de boi de tranco. Diz que num carro de boi tem 2 animais, um animal da frente e um animal que fica atrás. O animal da frente, segundo ele, eu não entendo de física, é o responsável por puxar o carro. Faz um esforço grande. O animal que fica atrás é o responsável por segurar o carro quando para. Então você puxa, o carro para, tem o empuxo, o supapo.
que o esforço que esse segundo faz é muito maior do que o primeiro. Pois bem, o professor Ives Grana da Silva Martins diz que o fisco é o boi de tranco, é aquele que segura. Todo mundo gasta e chega para o secretário uma hora e diz: agora, secretário, te vira para arranjar o dinheiro para pagar a conta. Não é fácil isso. Então é preciso que nós tenhamos, diga-se o mesmo com relação ao Fisco Federal e ao doutor Jurandir, que está fazendo um trabalho de alto nível aqui também na Secretaria de Finanças do município de Fortaleza. Todo mundo sabe da dificuldade. Todavia, é preciso que se saiba que, muitas vezes, o contribuinte está num estado de nítida asfixia em se tratando de carga tributária. Fala-se em mínimo 10%. Quem fala em mínimo pode ser 10, 11, 12, 13, 14, 15. Soube que há estados que já estão aumentando isso. Dos incentivos fiscais. De que maneira? Não, você deposita esse valor num fundo. Insisto, eu só pago de ICMS 50% do que eu apuro, um exemplo hipotético. Ora, se eu só pago 50% e eu digo que para eu só pagar 50%, eu vou ter que depositar 10% dos outros 50%, o meu desembolso vai ser de quanto? De 50 mais 5. Quer dizer, eu estou pagando a mais 10% do imposto que eu pagaria antes. Muito bem. Os estados não demoraram em... Não tem problema, eu trouxe um material que me segue aqui de itinerário. Os estados, então, se apressaram a editar a legislação nesse sentido. O estado do Ceará, devo aqui fazer um registro, a doutora Eliana e a equipe da CATRE convocou determinados setores para explicar de que maneira ia fazer. O secretário da Fazenda evidenciou que tudo ia fazer para poder não sobrecarregar o contribuinte, mas acabou utilizando esse instituto, de modo que foi editada essa legislação, essa lei, estabelecendo regras para que os contribuintes obedecessem no que diz respeito a esse fundo. Não vai nos interessar agora, eu não vou discutir como é que calcula, se calcula, como é que eu vejo, se houve aumento de arrecadação, se não houve aumento de arrecadação, quando é que eu vou... Não é esse o meu intuito. O que eu gostaria de destacar, o primeiro aspecto foi esse, o mínimo. O segundo é o seguinte, é que quem se dispuser a examinar sob o ponto de vista jurídico, não estou dizendo que os estados estejam nadando em dinheiro, que não estão necessitando de recursos. Estão sim. Ontem eu estava até às 18 horas na Secretaria da Fazenda e estava lá, doutor Zé Carlos, doutor Eliezer saiu porque vinha para cá, doutora Eliana, doutor Henrique Gereissati, uma série de pessoas trabalhando até esse horário na perspectiva de gerar relatórios para que o secretário prestasse conta, porque a arrecadação está caindo. É preciso que eu dê esse testemunho para ratificar que, de fato, os estados, e o estado do Ceará é muito zeloso no que diz respeito a buscar ter uma gestão responsável. Entretanto, juridicamente, quem se dispuser a fazer um escrupuloso estudo do convênio, cotejando com outros documentos normativos de hierarquia superior, não vai precisar de muito esforço para constatar que há, sim, uma incompatibilidade entre os critérios adotados pelo convênio e respectivas legislações e o que preceituam esses outros documentos que eu vou enumerar aqui de maneira rápida, insisto. Como eu tenho uma quantidade grande de temas, nós não vamos verticalizar nenhum assunto. Os senhores têm meu e-mail, no final vou deixar meus telefones, para quem quiser fazer algum contato comigo. Mas aqui nós vamos dar uma visão panorâmica. Muito bem. Primeiro de tudo, o FEF atrela determinado recurso a um fundo específico, que é o Fundo de Equilíbrio Fiscal. Ora, o texto constitucional, no artigo 167, diz que, em regra, não se pode vincular o produto da arrecadação de imposto a nenhuma finalidade específica. Todo mundo lá fez tributário 1, eu dou aula na FEAC, não em tributário, em outra disciplina. Tem colegas contadores que são meus alunos, em outra disciplina. Mas todo mundo que fez tributário 1 sabe que qual é a diferença de imposto e taxa. Ora, os impostos de produto de arrecadação destinam-se a uma finalidade específica, que é custear a atividade estatal, serviço público ao poder de polícia. Os impostos se destinam ao custeio de despesas gerais. Eu não posso destinar o produto de arrecadação a finalidade específica. Eu anotei aqui, a guisa de exemplo, um recurso
o RE 585535, que é clássico, que diz respeito a uma tentativa do Estado de São Paulo de majorar a alíquota do ICMS em 1%, e esse 1% ir para construção de casa popular, numa atitude muito digna. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a medida que eu não posso destinar o produto da arrecadação de imposto a uma finalidade específica. No FEF eu destino. À medida que 10% do meu benefício é ICMS. Ah, eu tenho um benefício de redução do meu imposto, porque eu tenho um termo de acordo na ordem de 41,40%. Ora, quando eu tiver que depositar 10% de 41, eu estou depositando 4, alguma coisa de ICMS. Então, e isso não há autorização. Detalhe, antes que alguém já me olhe, professor, o senhor está mal informado. O senhor já ouviu falar no FECOP, no Fundo Estadual de Combate à Pobreza? Já ouvi falar. E apenas saliento, primeiro, que o FECOP foi autorizado por uma emenda constitucional. E há discussão em Tribunal Superior sobre a constitucionalidade do FECOP. Autorizado pela Constituição. O FEF foi criação de um convênio. Então, esse é um primeiro problema, ao nosso ver, que o FEF encontra. Município. Aqui estão enganando o município. Por quê? Porque essa arrecadação, todo mundo sabe que os municípios participam do produto da arrecadação do ICMS. No nosso federalismo, o Constituinte, como é que viabilizou a autonomia dos entes tributantes, estados e municípios, dizendo, os senhores vão deter parcela do poder de tributar, que nós chamamos de competência tributária, e, além disso, os senhores vão poder participar do produto da arrecadação de alguns impostos. Todo mundo sabe que o município recebe 50% do IPVA, 50% do ITR, ou 100%, se fizer convênio com a Receita, parcela do IPI, os estados participam do produto da arrecadação do IPI, do imposto de renda, enfim. Ora, quando eu pego esse percentual que vai para o FEF, e digo que isso não é ICMS, isso vai para um fundo, os municípios não participarão do produto da arrecadação desse percentual. Parece-nos que isso também evidencia um problema, tá certo, que compromete a validade desse fundo. Anterioridade, isso aqui é uma questão pontual. Ora, nós estamos em 2016. Quando eu crio o FEF e digo que eu vou ter que depositar parcela, eu tenho aí um nítido imposto, houve uma majoração. O meu custo tributário era 50, passou a ser 55. Então, existe um princípio constitucional que fala que qualquer majoração de tributo, e ao nosso ver, dentro daquela linha de não querer encerrar a verdade, eu tive aí, essencialmente, ontologicamente, uma majoração de tributo, eu só poderia exigir esse FEF no exercício seguinte. Isso resolve o problema do pagamento ocorrido em 2016. Lembro mais uma vez, o Estado do Ceará criou critérios, e eu evidencio, o secretário tem evidenciado boa vontade, nem sempre consegue implementar o que quer no tempo que ele deseja, mas aí, a despeito dele, muita vez, ser um crítico, quanto mais, não às pessoas, mas a determinados critérios, mas eu acho que a gente tem também que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Muito bem. Ao nosso ver, há também ofensa ao disposto no 153B, porque eu exigi no mesmo exercício o pagamento. E uma observação derradeira. Essa aqui talvez seja a que mais salte aos olhos. O Supremo já consagrou isso, o Código Tributário Nacional tem regra que expressamente evidencia que quando eu concedo um benefício por prazo certo e sob condição, Sintra, dê um exemplo dessa condição, é quando é o chamado benefício oneroso. Eu digo, olha, para você fazer jus, você tem que adotar esta ou aquela conduta que traga um ônus. Você tem que dar emprego, você tem que investir tantos milhões, você tem que se instalar em tal região. É diferente da isenção, por exemplo, do feijão, da farinha e da rapadura. Eu não preciso fazer nada. Se dentro do Estado eu vendo esses produtos, essa operação não é onerada pelo ICMS. Quando eu digo, olha, para você fazer jus ao tratamento diferenciado dado, às centrais de distribuição, aos contribuintes atacadistas, ou às indústrias que se instalem aqui e se ajustam à legislação do FDI e Provim,
você vai ter que adotar, vai ter que se submeter e vai ter que implementar estes ou aqueles indicadores. Eu tenho um benefício oneroso. Ora, nessas condições, o Supremo já diz que a revogação da lei pode. Eu posso alterar a lei, eu não posso proibir o legislativo. Mas a pessoa faz jus àquele tratamento até o prazo que lhe foi concedido. Não se resolve a questão nem com perdas e danos, não. Pois bem, nesse caso, na nossa leitura, que não é a última palavra, que não é aquele programa da Fox, a UP, a última palavra, não é? Mas na nossa leitura, eu tive aqui a revogação, sim, parcial de alguns benefícios. Daí porque se justificava que eu fizesse isso daqui para frente. Olha, daqui para frente, quem tiver benefício, nós vamos condicionar. Agora, quem já está usufruindo, benefício condicionado e por tempo certo. Então, nós entendemos que esses são problemas evidenciados pelo Fundo de Equilíbrio Fiscal. Professor não. Esse é cacuete lá das instituições de ensino às quais eu sou vinculado. Sintra, quantas ações você já propôs disso aqui? Eu vou dizer, nenhuma. Posso aqui, que é uma fofoca. Me frustrou, mas me frustrou porque isso aqui é algo, ao nosso ver, evidente. Entretanto, no estado do Ceará, eu não vi movimentação mais contundente. E me frustrou, antes que alguém malde, não por interesse econômico. Me frustrou porque eu acho que esse assunto é um assunto que merecia ser levado ao judiciário. Mas aqui eu não vi movimentação de entidades de classe, movimentação de determinados contribuintes em concreto, com vistas a contestar. Suspeito que, além do reconhecimento do ambiente, reclamar esse tipo de esforço, também, talvez, aí só quem está no cotidiano sabe, os critérios que o Estado tem adotado para admitir que, em algumas hipóteses, não vai se exigir esse fundo, desde o contribuinte apresente esta ou aquela característica com relação ao aumento de arrecadação ou não, pode ser que isso também tenha desestimulado. Entretanto, dou a notícia. Rio de Janeiro foram proferidas, porque isso aqui não é só o Ceará, isso aqui os estados implementaram. O estado do Rio de Janeiro tem-se notícia, que também está num colapso, mas se tem notícia, muito maior do que o nosso, na comparação, tem-se notícia de que houve prolação de decisões, tanto monocráticas como de tribunais, no sentido de reconhecer a impossibilidade da instituição do FEF na forma proposta pelo Convênio 42 de 2016 e respectivas legislações de regência. Então, esse é um assunto que eu estou trazendo, os senhores façam as devidas reflexões, tá certo? Se alguém posteriormente quiser interagir, eu vou estar à inteira disposição para prestar algum tipo de colaboração. ICMS e seletividade, outro tema que está na ordem do dia. Todo mundo sabe que no IPI, diz a Constituição, o IPI será seletivo em função da essencialidade, que é a aula de revisão lá da graduação. Essa seletividade obriga que produtos mais essenciais tenham alíquotas menores. A legislação do ICMS, especificamente o texto constitucional, num dos incisos do parágrafo 2º, diz o seguinte: o ICMS poderá ser seletivo. Existe uma discussão, doutora Clara, sobre o que é o poderá. Uns dizem, o poderá é faculdade, o Estado adota ou não a seletividade. Ele pode não querer utilizar alíquotas diferentes, menores, para produtos mais essenciais, e alíquotas maiores para produtos que não sejam tão supérfluos. Outros entendem que não, que o poderá significa tem sim que ser seletivo. Qual é a posição do Sintra? Eu acho que é uma faculdade, mas é uma faculdade que, se o Estado decide utilizar diversas alíquotas, ele não pode valer-se de critério outro que não o da essencialidade. Noutras palavras, Sintra, o Estado pode utilizar uma alíquota? Eu acho que pode. Para tudo. 18, 20, 17, 16, 23, 30, pode. Agora, se ele usa mais de uma, qual é o critério que deveria informar?
essencialidade. Produto mais essencial, menor tributação. Produto menos essencial, menor tributação. Pois bem, em se tratando de energia elétrica, eu estou me limitando a energia, mas isso vai para energia, comunicação e alguns combustíveis. Energia, eu tenho, recentemente foi majorada, inclusive na época do FEF, se dizia até que o FEF era para não modificar a alíquota modal, o Estado sentiu a necessidade de alterar por conta das dificuldades a que eu me reportei. Então, eu tenho uma alíquota geral, mas eu utilizo para energia 25%. Que é o mesmo percentual que eu uso para supérfluos, para joia, para ultraleve, para outros produtos, armas e munições. E aí, essa matéria, não só no estado do Ceará, no âmbito nacional, foi levada à apreciação do Poder Judiciário sob o argumento de que há malferimento desse preceito constitucional, não pode. Antes que os senhores, e aí aqui é o meu mais profundo respeito pelos contadores, é porque nós advogados estamos muito preocupados com norma, com relação, e os senhores estão no cotidiano, aí os senhores com a inteligência que é própria dizem, espera aí, Sintra. Mas, como diz meu santo pai, o homem tem direito de ser doido, mas não tem o direito de ser burro. Diga uma coisa, se eu aproveito como crédito o imposto destacado, por que eu vou contestar? Não se esqueçam que nem todos podem apropriar-se do ICMS. Empresas comerciais, por exemplo, não podem. Com a alteração da Lei Complementar 102, vedou-se. Outro detalhe, empresas que têm benefício fiscal, FDI Provim, por exemplo, nós não vamos ter tempo para fazer isso, mas crédito não é interessante. Porque à medida que eu jogo o meu percentual de diferimento, o meu percentual do debate sobre o resultado da apuração, eu acabo diminuindo também o meu crédito nominal. Se vem destacado 100, eu não aproveito 100 nominalmente. Você fala, não é matemática, é aritmética, você comprova que 100 só vale, se o meu custo final for 43 alguma coisa, o meu crédito só vale 43 alguma coisa. Ou seja, é muito melhor eu não pagar o ICMS integral e comprar mais barata a energia do que pagar e me creditar. Porque se a energia vier mais barato naquilo que eu deixar de pagar, eu tenho um resultado mais interessante do que pagar e creditar. Então essa já é uma observação que eu faço de maneira antecipada. E aí, como eu já disse, se houver a opção pela utilização de alíquotas distintas, tem que ser, o critério predominante tem que ser a essencialidade. O Supremo Tribunal Federal decidiu esse assunto, uma questão de Santa Catarina, favorável ao contribuinte. Muita gente era incrédulo e decidiu. Aqui, aí eu tenho que fazer meu comercial. O Nonato não vai achar ruim, mas é porque aqui é um concorrente dele, Nonato. Mas esse eu também presto serviço para a empresa do Nonato. Viu? Então, mas olha, nós ingressamos em 2016, não só na Bahia, em alguns estados, com essa ação, para uma empresa industrial, alcançada, que poderia se creditar, mas alcançada por benefício. E fez conta e disse, é muito melhor eu economizar. E eu reduzi a tributação do ICMS Energia para alíquota modal, para 18, para 17, do que pagar 25 e me creditar. Por quê? Porque essa diferença, eu insisto, não é utilizado nominalmente pela empresa. Então, tem um advogado ali, como uma linguagem muito doce, enxerido, está aqui ele, que entrou com a ação, com o sócio dele, no escritório, e foi proferida uma decisão favorável, impondo que o Estado da Bahia limitasse a aplicar a alíquota de 18% nas operações relativas à energia elétrica. Claro, obviamente que isso aqui não é uma decisão definitiva, esse é um tema que não é, apesar do Supremo ter decidido, mas ele não decidiu em repercussão geral, nem em ADIM, não tem súmula vinculante, de modo que não é assunto para a gente imaginar que já está solucionado definitivamente. Entretanto, de maneira responsável, eu estou dizendo aos senhores que na perspectiva de gestão de tributos, de modo prudente, responsável, os senhores têm à disposição propor, junto aos respectivos clientes, que se discuta o ICMS sobre energia. Digo mais uma vez, sempre de maneira prudente, responsável, sai eliminar
cuidado ali, provisiona, deixa, não vai restituir nada para trás, porque para trás tem um problema se eu já tomei o crédito, se eu vou poder restituir, se eu já me apropriei, enfim. Então, claro que sempre a recomendação é a cautela, que é o princípio que vocês se utilizam cotidianamente. Então, esse é um tema interessante. Estou trazendo, tá certo? Já fiz meu comercial, né? Não, Vitor? Então, se terminar aqui a palestra, muito obrigado. Vamos... Não, isso é para quebrar o gelo. Pois é, não posso reclamar não. Aliás, eu não posso reclamar não. Muito bem, como também não posso reclamar lá do meu outro cliente não, viu? Pois não, meu amigo? Aqui, veja bem, como as distribuidoras, elas embutem no preço, elas não têm o impacto. O impacto tem quem compra. Então, a sua pergunta é muito inteligente. Como é o nome do amigo? Já gostei da minha fala, doutora Clara, por conta da interação. Não me agrada silêncio sepulcral, porque ou todo mundo está muito concentrado, ou então está em alfa. Está no outro planeta. Eu, em sala de aula, pergunto, quando eu dou uma explicação, alguém não entendeu? Aí a turma fica calada. Aí eu pergunto, e alguém entendeu? A turma fica calada. Não dá, né? Isso é lógica aristotélica, do terceiro excluído. Uma coisa ou é verdadeira ou é falsa. Não tem a terceira possibilidade. Então, eu gostei já da participação. A situação é muito parecida com aquela discussão que houve no passado sobre o ICMS TV por assinatura. Se discutia se era ISS ou ICMS. As empresas de TV por assinatura nunca fizeram muito esforço para contestar isso, porque elas colocam no preço, quem paga o consumidor, isso repercute. Então, normalmente, Eduardo, né? Normalmente, quem se dispõe a discutir isso é o adquirente, que quer comprar energia com o ICMS não de 25, e sim de 17, de 18, de 20, dependendo da alíquota modal. Mas 0,05 no conceito, viu? Porque tem participado. Já é a pontuação que eu dou em sala de aula. Estou brincando, Eduardo. Muito inteligente a provocação. Um outro tópico, e aqui eu vou ter que dar uma contribuição ao Estado para evitar leituras apressadas. Em 2016, eu estava na China, com um grande amigo do Cid Alves, Pedro Freitas. Sai a notícia, é verdade, estava lá na Canton Fair, sai a notícia, eu viajo todo ano com ele, 2 vezes por ano. Ele diz que assinou minha carteira, estão gravando, né? Ele disse que vai assinar minha carteira como comprador de brinquedo dele. Eu tenho 3 meninos, disse, olha, é meu comprador oficial de brinquedo. Pois bem, estava na China, e aí sai a notícia que o STF decidira, em repercussão geral, quando o senhor ouvir falar em recurso repetitivo, STJ, repercussão geral, tenho em mente que são decisões que vão se projetar sobre todos. A perspectiva de uma decisão dessa não ser revertida, doutora Clara, é muito maior. Muito bem. Aí tem a seguinte notícia, olha, Supremo reviu uma decisão proferida em ADIM no passado, inclusive ADIM essa, em que eu tive uma participação, não na ADIM, mas esse assunto foi discutido, que é aquele clássico debate em saber o seguinte, o texto constitucional fala que, em se tratando de substituição tributária, quando não ocorre o fato gerador presumido, eu tenho direito à restituição preferencial do imposto decorrente da não ocorrência do fato gerador presumido. O que é que se propôs lá atrás? Estou falando anos 2000. Se propôs o seguinte, e se a base de cálculo real for menor do que a base presumida? A indústria automobilística está vendendo o carro e diz que o preço sugerido de venda a consumidor é 50. Calculo ICMS-ST com base 50. Chega aqui para o meu amigo Júlio Ventura Neto. Quando ele vai vender, ele não vende por 50, ele vende por 48, vende por 47, vende por 49, por força de conveniências negociais. Ora, a base real, eu paguei ICMS-ST como 150, foi retido lá para a indústria automobilística. E a base real foi menor. Se discutia, a Constituição previa isso. Por que se discutia? Porque os estados editaram no passado um convênio dizendo, olha, considera-se não ocorrido o fato gerador quando não há o evento, venda. O Estado não admitia que vender por um preço menor é um outro acontecimento que não presumido, que era a tese do contribuinte. Em outras palavras, o que dizia o contribuinte? Ora, se
o fato presumido para fins de retenção antecipada do ICMS-ST tinha um tamanho de 100, que era a base de cálculo, na expressão do Ataliba, perspectiva dimensível do fato gerador do imposto. E, no mundo real, ele foi vendido por 90, 90 não é 100. Então, não ocorreu o fato presumido. Me lembra aquela bobagem do Tiririca, que diz que o menino vinha vendendo na estação rodoviária laranja e gritava, olha a laranja, olha a laranja. O cara disse, é doce? Ele disse, não, é laranja. Se fosse doce, eu estava gritando, olha o doce, olha o doce. É a mesma coisa. 90 não é 100. Não ocorreu o fato gerador 100. Ocorreu o fato gerador 90. Não ocorreu o fato presumido. O fato presumido era 100. Só que os estados disseram, não, só não ocorre o fato gerador presumido se não existir a venda. O Supremo, naquela oportunidade, ele decidiu, deu uma liminar por maioria a favor dos contribuintes. Dizendo, não, o contribuinte tem direito à restituição. Não posso interpretar de maneira tímida o que é não ocorrer o fato presumido. Aí, na véspera do julgamento do mérito, é a DIN 1851. Um amigo meu me deu uma informação privilegiada. Sintra, o relator teve no Congresso com os procuradores do Estado, de um determinado Estado, e disse logo, olha, a posição do Estado aqui é ruim. Acho que vocês vão perder. Muito bem. Aí eu vou para uma reunião com a FenaBrave e digo, olha, rasgo o meu, eu nunca mais faço isso, passei por mentiroso, rasgo o meu diploma se o Supremo não confirmar a liminar. Não pode. Rapaz, foi 11-0 na liminar. Não espalhe, não. No Congresso, o relator disse que a posição é difícil. No dia do julgamento, 23 governadores em Brasília alteraram o teor da decisão, dizendo que não tinha direito à restituição do ICMS-ST se a base de cálculo real fosse menor do que a presumida. Usou alguns argumentos, dizendo, inclusive, que se eu fosse fazer isso ia desnaturar a substituição. Na verdade, o que se sabe é que a decisão foi informada porque, tecnicamente, o Estado também deveria cobrar a diferença a mais se ele constatar que a base de cálculo real é maior do que a presumida. E isso acontece. Tem um bocado de regime aqui no Estado em que isso acontece. Se eu tiver uma MVA pequena, até para garantir a arrecadação, o Estado faz isso, não é por graciosidade. Muitas vezes ele sabe que a margem do MVA é menor do que o real, mas ele faz aquilo pela previsibilidade da arrecadação. Pois bem, e aí se decidiu isso. O que se diz na época é que como o Estado não tinha como acompanhar as saídas subsequentes para cobrar a diferença em seu favor, disseram, não, se ele não vai cobrar quando a base de cálculo real é maior, também não vamos devolver quando a base de cálculo é menor. Argumento que, com essa veia, não me seduz. Mas, enfim, o professor Sintra passou por mentiroso, porque eu não rasguei meu diploma, viu? Antes que alguém pergunte. E o Supremo disse, não tem direito à restituição. Aí muda a composição da corte. E quase 16, 15 anos depois, o Supremo Tribunal Federal diz, num recurso de repercussão geral, que é devido à restituição da diferença do ICMS paga mais, no regime de ST para frente, se a base efetiva, que eu estou chamando de base real, valor de venda, for inferior à base de cálculo presumida. Essa decisão é de 2016, repercussão geral, todo mundo em polvorosa. Aí qual é a contribuição que eu vou dar? Porque é algo que eu tenho uma certa cautela, porque chegou um cliente querendo ressuscitar uma ação de 300 anos atrás. Duas observações. O Supremo Tribunal Federal hoje tem utilizado uma técnica para evitar maiores abalos nos entes que têm que se submeter a decisões como essa, de modular os efeitos. O quiz vai ter que ver um pouquinho com isso, aqui é uma pista já. O que é isso? O Supremo diz, olha, a decisão vale daqui para frente e vale para as ações que estejam ajuizadas, que estejam em tramitação. Quem quiser entrar com ação dessa amanhã para receber o para trás, não pode. Então, em português de arquibancada, essa modulação dos efeitos tem que ver com isso. Insisto, nós não vamos estudar a lei ou a construção jurisprudencial que cuida da modulação dos efeitos. Mas nos últimos dias, muita gente ouviu falar nisso, por conta do quiz que eu vou colocar já aqui, e às vezes ninguém é obrigado a ter essa intimidade. Então, essa modulação é isso, olha, daqui para frente vale para todo mundo. E a recuperação do pretérito só para quem está discutindo até a presente data. É uma maneira de evitar a enxurrada de novas ações.
Esse caso foi repercussão geral, mas foi também com modulação dos efeitos. Então, primeira observação. Vou entrar amanhã para receber o que eu paguei nos últimos 5 anos. Não vai poder. Essa é a primeira observação. Segunda observação. E aí, eu não vou... Aqui, aí eu vou comparecer muito mais como curioso. Eu tenho um jurista famoso que diz que de dúvidas só estão libertos e ignorantes. Eu me enquadro na condição daqueles que têm muitas dúvidas. Tem uma dúvida aqui. Não sempre, mas em inúmeras situações, a substituição tributária do ICMS, ela se dá com o encerramento da tributação. Ela alcança toda a cadeia. Pergunto eu, quem é que é legitimado a pedir essa restituição? Professor, as palavras soam, os exemplos retumbam. Dê um exemplo. Aí eu vou falar aqui. Imagine a seguinte situação. Eu tenho uma substituição tributária de determinado produto que alcança até o consumidor final. Aí, o industrial vende, retém do atacadista a carga de toda a cadeia. O atacadista, quando vende para o varejista, não tem mais ICMS. O varejista, quando vende para o consumidor, não tem ICMS. Quem é que vai poder cotejar? A primeira pergunta que eu tenho, quem é que vai poder pedir? Intuitivamente, eu tenho para mim que quem poderia pleitear isso, no primeiro momento, seria o varejista. Que é quem vai poder aferir, porque a base de cálculo da ST nessa situação não é a base de cálculo da venda primeira, não. É a base de cálculo que ocorreria quando da venda ao consumidor final, neste modelo. Na primeira situação. Segunda, será que o consumidor consumidor não, o varejista, que é quem vai ver se é a base real, no caso lá do meu amigo Júlio Ventura Neto, do seu Júlio, do Fanico. Meu amigo, eles vendem o carro, a base de cálculo presumida foi 50. No caso deles é fácil, porque ele comprou como concessionária e não vendeu por 50, ele vendeu por 49. Ele vai receber a restituição sobre o quê? Entre 49 e 50. Mas na hora que eu tenho medicamento, o cidadão vende para o distribuidor por 100. Calcula o ICMS-ST com base em 150. Ele vende para o outro por 130. E o varejo vende por 145, primeira questão é, será que o atacadista vai poder dizer, olha, eu vendi por 130, a base de cálculo presumida foi 150. Não, doutor, mas eu tenho que, a base de cálculo não foi só até a sua operação, a base de cálculo foi da cadeia toda. Então, nesse momento, você não tem como fazer essa aferição. Segunda situação, mas será que o atacadista não suporta nenhum ônus? Será que, se o da ponta vender por 145, eu teria como tentar, de alguma maneira, justificar que tanto ele, proporcionalmente, faz jus a uma restituição sobre esses 5 que foi cobrado a mais, como também o atacadista teria? Eu devo dizer a vocês que tenho muitas dúvidas sobre a situação. E não vou mentir, a intuição... Tá certo? E a intuição não deixa de ser algo muito importante para nós, me indica que, de fato, seria o varejista que iria postular. Mas eu fico a pensar, mas me diga uma coisa, o atacadista também suportou um ônus maior, porque se eu tivesse cobrado sobre 145, quando ele fosse repassar a carga que não seria só dele, ele certamente repassaria um valor menor. Ele acaba suportando. Isso impacta também no atacadista. Eu devo dizer a vocês que não tenho hoje, isso não me torna melhor nem pior do que ninguém, mas eu não tenho uma resposta pronta e acabada para isso. Estou chamando a atenção, porque quando saiu a decisão, muita gente começou a se apressar, não, eu vou cobrar. Aí chegou lá um vendedor de bebida. Dizer, não, olha aí, tá ótimo, eu era distribuidor de determinada marca e eu vou pedir a restituição. Eu digo, sim, meu amigo, mas a ST era até a venda do consumidor final. Como é que tu vai provar, pelas tuas operações, tu comprou por 100, tu vendeu por 110, a base de cálculo ST foi 150. Olhando para os teus documentos, como é que tu vai me provar que a base de cálculo real foi menor? Se a substituição alcança até a venda ao consumidor final. Eu não sei. Então, essa não é quiz, mas é uma questão que me atormenta. Eu não sei se é possível quem não está na ponta,
E eu ratifico. Quando me refiro a ST, que alcança toda a cadeia. Eu não sei, numa situação como essa, de que modo quem não está na ponta tem como indicar, tem como aferir qual foi a base de cálculo real. Porque a ST não alcança a operação imediata dele. Então, essa é uma questão que, como eu já falei, de maneira responsável, eu estou trazendo, para que a gente também não se apresse, tenha muita cautela, na hora até de dar notícia, na condição de consultor, de buscar o profissional, que de maneira responsável possa fazer uma avaliação e dizer, não, aqui eu acho que você tem espaço para recuperar algum valor. Não, aqui não há, é aventura jurídica. Lá no escritório a gente incorpora isso. Como a gente quer ficar no mercado uns 60 anos, mais ou menos, pelo menos, tá certo? Então a gente tem essa preocupação. Muito bem. Penúltimo tópico, da parte judicial, viu? Nós temos ainda, pelo que eu estou vendo aqui, mais ou menos umas 2h40, doutora Clara. Alguém, quando eu cheguei ali, que eu disse que ia falar nesses conteúdos, o Valdemir perguntou, professor, mas me diga uma coisa, vai ser 40 horas, é um curso de 40 horas, mais ou menos assim? Olha, eu não estou me convidando não, viu? Mas se... Pois bem, uma matéria mais específica. Matéria mais específica, que essa daqui não alcança todos os clientes. Mas existe uma tendência muito grande de determinados setores buscarem a compra de energia no Mercado Livre. Até para bater um paralelo, isso é saudável, a concorrência, você não ficar necessariamente refém da distribuidora que aludiu com muita exatidão o Eduardo. E aí eu ia ao Mercado Livre. Pois bem, quando eu lanço mão dessa possibilidade, e aqui também um comentário lateral, como eu estou dando manchetes, nós não vamos estudar o contrato de fornecimento de energia pelo Mercado Livre, nós não vamos estudar as cláusulas que falam do uso do sistema de distribuição. Eu estou dando a notícia para que os senhores deflagrem as análises subsequentes e insistam. Se tiver alguma dúvida ou quiserem interagir durante ou após o evento, eu vou estar à disposição. Na aquisição de energia, não da distribuidora local, mas do Mercado Livre em operação interestadual, na composição do preço, cobram-se dois valores. Uma tarifa pelo uso do sistema de distribuição e um valor pela transmissão dessa energia. O que acontece? Qual é o debate? Será que esses valores devem integrar a base de cálculo do ICMS? Energia tem pano para muita manga, né? A gente já falou de seletividade. Eu não falei aqui sobre demanda contratada, que é outro tema mais ou menos parecido com esse. Se demanda contratada é energia. Mas eu estou falando desse até de maneira honesta, porque era um tema que vinha pacificado no STJ por uma turma e posteriormente a primeira turma mudou o entendimento. Qual era o entendimento que acabou sendo consolidado até março agora, em se tratando de TUSD, tarifa pelo uso do sistema de distribuição, e TUST, tarifa pelo uso do sistema de transmissão. Qual era? O fisco. O que o fisco dizia? Rapaz, aqui eu tenho, entre outras, São Paulo tem uma portaria CAT tratando desse assunto, sobre TUST, tem resposta de consulta. De um modo geral, qual era a tese do fisco para justificar? Rapaz, esses valores são cobrados pelo transporte de energia. Esse era o entendimento do fisco para justificar. Muito bem. Matéria começa a ser discutida. Eu iniciei essa discussão para uma grande empresa aqui do estado, em meados de 2002, 2003, e lá o entendimento nosso era o seguinte: qual é a situação que, quando ocorrer no mundo fenomênico, faz surgir o dever de pagar ICMS sobre energia? Realizar negócio jurídico com energia. Ou, em outras palavras, a venda da energia. A base de cálculo é o quê? É o valor da energia. TUST e TUSD não é energia. Insisto, é um encargo, é um valor que se cobra quando eu compro por conta da sistemática, quando eu compro em outro estado, porque quando eu compro em outro estado, não vem energia do outro estado.
Os técnicos me informaram que é como se, tipo uma câmara de compensação, é como se a fornecedora local disponibilizasse, e em função disso se cobra pelo uso ou pela transmissão. E aí, os estados querem que se integre a base de cálculo. Entendimento da segunda turma que vinha consolidado. Não integra a base de cálculo, já que o fato gerador ocorre no momento que a energia sai do estabelecimento e ela é consumida. TUSD e TUST não tem que ver com essa situação. É um valor que eu cobro quando eu utilizo o sistema de distribuição e quando eu utilizo o sistema de transmissão em face da aquisição em operação interestadual de energia. Isso foi um entendimento que, ao longo dos anos, foi se consolidando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Recentemente, a primeira turma do STJ entendeu o seguinte: não, isso é minha... TUSD, está no preço da energia, tem que compor a base de cálculo desse imposto, além da questão do impacto econômico, o que é algo que às vezes me preocupa, porque o Supremo muitas vezes utiliza isso. Mas quando o juiz singular começa a se preocupar com caixa do Estado da União, diga, rapaz, quando a Suprema Corte tem essa preocupação, é até função dela ter uma perspectiva política, uma atuação política. Mas quando o juiz de primeiro grau faz isso, parece que há um certo desvirtuamento. Ele não está ali para se preocupar se a União tem recurso, se o Estado tem recurso. Ele está ali para aplicar a lei. Mas a primeira turma, além de alegar a questão arrecadatória do STJ, diz que, por que teria que decidir? Porque eu não poderia dar um tratamento diferenciado entre cativo e livre. Ou seja, quando eu compro dentro do Estado, eu tenho um regramento, e quando eu compro de fora do Estado, eu tenho outro regramento. Invocou-se isso. Isso é um assunto que ainda vai ter discussão. Certamente é possível que esse tema vá ao judiciário, ou antes disso, no STJ existe lá a seção de direito público, composta por duas turmas. Quando há divergência, muitas vezes se provoca um recurso. O cara que está na primeira turma, perdeu esse processo, ele vai entrar com um recurso chamado embargo de divergência. Aí eu junto as duas turmas, a primeira turma e a segunda turma, para elas decidirem esse embargo de divergência, tá certo, sobre o assunto. Então, esse é um tema que ainda será objeto de discussão. Como eu disse minutos atrás, isso aqui aplica-se exclusivamente àqueles contribuintes que adquirem mercadoria em operação interestadual, que adquirem mercadoria do chamado mercado livre. Em todo caso, é uma notícia, é uma polêmica, é um ponto de debate, de discussão entre FIS e contribuintes tratando do ICMS. Último tópico judicial: ICMS e multa fiscal. Todo mundo sabe que, em se tratando de multa, eu não gosto. A minha dissertação de mestrado eu não trabalho com essa tipologia. Mas classicamente, a gente ouve falar, tem multa punitiva, que é aquela multa mais gravosa, e multa moratória, que é quando se dá o mero inadimplemento e não há lavratura de auto de infração, etc. Além disso, é muito conhecida também outra tipologia. Eu tenho multas que são cobradas e vêm em conjunto com a exigência do imposto, quando há conduta infracional. Quando é que eu cobro multa? Quando eu adoto uma conduta infracional. Quando há conduta infracional, importa no não recolhimento do imposto. Omitir receita. Me creditei indevidamente. Adquirir mercadoria sem nota, em alguns contextos. E aí eu cobro imposto e cobro multa. Como também existem multas isoladas, quando eu descumpro um dever instrumental, deixei de transmitir a FD, não apus o selo, não mandei a DCTF, não entreguei a minha declaração de imposto de renda, enfim. São chamadas multas isoladas. Isso é até relevante, os contribuintes não entendem, né? Quando vem um programa de um refis, quando ele diz o seguinte: o desconto da multa, quando tem principal, é 100%. E por que quando tem principal é só 85%? Ora, porque se fosse 100%, ia dispensar tudo, não tem principal, não ia pagar nada. Tá certo? Muito bem. Estou recebendo aqui um aviso, só temos 1 hora e 45 minutos para ficar aqui, então.
Muito bem. Só que tudo isso aqui são as considerações gerais. O que é que acontece? O Supremo Tribunal Federal, por diversas vezes, já se manifestou no sentido de que é preciso haver limite à imposição deste tipo de penalidade. É preciso que haja uma proporção entre a falta cometida, o resultado que ele ocasionou e o que eu vou exigir para fins de reparação ou para fins de até inibir determinadas práticas. Preciso que haja um limite. A ideia de proporcionalidade tem que ver com isso. Será que essa penalidade ela é adequada? Será que ela é necessária? Será que o quanto dessa penalidade guarda proporção com a falta cometida? É lógico que se eu passo um sinal vermelho, eu tenho e cometo uma infração, eu tenho que me submeter sim, a uma penalidade. Será que a penalidade é 10%, 20% do valor do veículo? Não pode ser assim. Em matéria de tributo também. O STJ já disse algo interessante, viu, que eu tenho usado muito em alguns processos. Todo mundo aprendeu na graduação que existe uma relativa autonomia entre obrigação principal e obrigação acessória. O que significa isso? Não precisa ter obrigação principal para subsistir a obrigação acessória. Os isentos estão dispensados de emitir documento? Não estão. Não há obrigação principal, mas eu tenho sim de emitir documento, escriturar, transmitir informações, enfim. Mas a mesma decisão diz, todavia, o que diz o 113 do parágrafo 2º do CTN, que as obrigações tributárias acessórias, que consistem em não fazer ou tolerar, têm que ser instituídas no interesse da arrecadação. Se não tem arrecadação, eu não posso cogitar de infligir uma penalidade que não seja razoável. Então, nessa toada, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo inúmeros precedentes no sentido de que não há que se cogitar de se admitir multas que transbordem, que sejam excessivas. E aí o cuidado que eu falei ali no confisco é só uma questão técnica. A Constituição veda o confisco, mas ela diz, é vedado União, Estado e Distrito Federal cobrar tributo com efeito confiscatório. Multa não é tributo. Ao meu ver, o que fundamenta não cobrar multa exorbitante não é a vedação ao confisco do 150, inciso 4. É o princípio da proporcionalidade, em que eu tenho que ajustar a falta com a penalidade, ou seja, o dano que eu causei com o que eu vou cobrar. Estou aludindo aqui a um julgado em que ele diz expressamente isso. Esse embate entre poder tributar e garantia, tá certo? É algo que nós convivemos cotidianamente. Ninguém nega o caráter pedagógico da multa. E aí ele diz aqui, finaliza, que um bom parâmetro é o valor a título principal. Rapaz, eu não paguei 10 de imposto. Pois tomo como parâmetro os 10. Quando eu tomo como parâmetro o valor da operação, por exemplo, quer dizer que a multa é maior do que o quanto que eu deixei de recolher. Isso, às vezes, chama a atenção. Em caso de descumprimento de obrigação acessória, eu vou pagar um percentual sobre o meu faturamento em operações que sequer são alcançadas pelo imposto. Então, o Supremo Tribunal Federal vem trabalhando com essa perspectiva. 20% multa moratória, sempre a multa punitiva, e para multa isolada, tá certo? Ele, inclusive, tem esse julgado, quem me procurar depois, eu até disponibilizo, que fala que quando não houver imposto, é preciso muita cautela na hora de estipular a multa. Um detalhe, para defender os órgãos administrativos. Lá, eu reconheço e digo aos julgadores o seguinte, olha, os senhores aqui, enquanto julgadores administrativos, não julgam a lei. Os senhores julgam com a lei.
Então, o conselheiro do CONAT, ou do Conselho Contribuinte do município, ou do CARF, não pode deixar de aplicar a penalidade de 75%, de 100%, de 5%, sob o argumento de que aquilo é desproporcional, a não ser que o contexto indique a ocorrência de uma situação diversa. A gente vai ver aqui um caso curioso aqui no CONAT, em que parece que é a situação de você aplicar uma outra sanção. Mas eu não posso, só sob o argumento, rapaz, é exorbitante, deixar de aplicar. Por quê? Porque só o judiciário pode fazer isso. O judiciário pode rever. Olha, nesse caso concreto, não é 75, é 30, 40, 25, 55. O julgador administrativo não pode, insisto, a não ser que eu evidencie que a conduta não foi essa, e sim foi aquela, e eu mude a aplicação da penalidade. Mas nós temos que ter consciência que discutir determinadas penalidades, vou ver aqui, falta de selo 20%. Se não houver, eu estou discutindo, esse assunto vai ser objeto de exame aqui, mas o julgador não pode deixar de aplicar sob o argumento de que é exorbitante. O culpado é o legislador, aí a gente tem que mudar a lei. O judiciário pode. Digo isso porque aqueles que tiverem processos envolvendo descumprimento de obrigação acessória, que não tenham sucesso no âmbito administrativo e que haja essa exorbitância, tem à sua disponibilidade a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional para reverter isso. Pronto. Então, no âmbito judicial, nós indicamos aqui alguns temas que estão na ordem do dia, não são só esses, por isso é que, na verdade, são certos tópicos, tá certo? E, de fato, os senhores vão sair daqui com essas informações, que pode ser que algumas delas se ajustem à realidade cotidiana de vocês e outras não. Mas as informações, ao nosso ver, são atuais e são informações, como eu já disse, que estão na ordem do dia. Questões administrativas, eu não vou me alongar muito, porque tem o quiz. O quiz, para mim, é mais importante que isso aqui. Questão administrativa. Elegi 3, e eu me limitei ao que se discute aqui no contencioso administrativo, que é uma casa que eu frequento com alguma frequência, tá certo? Formada por conselheiros do mais alto nível, moral, intelectual, sérios todos, tá certo? E sempre dispostos a fazer justiça fiscal. Decadência ICMS, ICMS selo e ICMS escrituração fiscal digital. Vou ser breve. Decadência. Existe um debate grande. Eu aplico a regra do 173.1, que diz que o fisco tem 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ser efetuado no orçamento, ou eu aplico a regra do 150, parágrafo 4º, que diz que eu conto 5 anos da data do fato gerador. Qual foi o critério que o STJ encampou? O STJ disse o seguinte: contribuinte não lança. A homologação é do pagamento, não é do lançamento. Em face disso, se o contribuinte recolhe imposto, algum imposto no período, deve prevalecer o critério do 150, parágrafo 4º. Então, estou sendo fiscalizado o ano de 2012 e no ano de 2012, eu indiquei imposto a recolher, entreguei lá minha DF, ou minha escrituração fiscal digital, com imposto a recolher, recolhi. Em 2017, estou sendo fiscalizado e o agente diz: olha, o senhor deixou de recolher X. O STJ entende que, se em 2012 eu recolhi algo, a contagem tem que ser contada do fato gerador. Inclusive, no caso do ICMS, mês a mês. Então, se eu hoje estou em maio, até abril de 2012, o Estado se contentou com o que eu recolhi. Não me exija, porque o Estado me contentou com o que eu recolhi. Foi editado um assunto, e o contencioso, durante algum tempo, resistiu a essa orientação. Mas, recentemente, passou a admitir a aplicação do 150, parágrafo 4º, em situações como essa que eu me reportei. Foi editado uma súmula no STJ que suscitou alguma dúvida, porque ele diz: quando não houver declaração do débito. Ora, para eu recolher, eu tenho que declarar. Então, para eu recolher 100, eu declaro 100. Se o fisco vai lá e diz que é 120, eu declarei. Então, houve declaração. Então, houve até um movimento para que o contencioso administrativo modificasse essa orientação.
os procuradores, de maneira honesta, e é preciso que se diga isso, todos que lá estão são informados pelos melhores propósitos, de maneira honesta, eles disseram: nós da Procuradoria firmamos posição de que é para ser aplicado o 173.1, dando um prazo maior para o fisco. Hoje, os procuradores que não votam. Hoje há conselheiros que têm entendimento diverso, mas tem prevalecido o entendimento de que, se o contribuinte recolheu algo, eu aplico a regra do 150, parágrafo 4º, o que exige que o fisco seja mais ágil. O próprio princípio da eficiência vai nessa direção, lá do 37 da Constituição. Aí, duas observações práticas. Primeiro, Sintra, obrigação acessória. O STJ diz que não se aplica a regra do 150, parágrafo 4, para obrigação acessória. Seria sempre a regra do 173.1. E o contencioso acompanha. Então, se eu estiver examinando falta de selo de 2012, eu não vou, no âmbito administrativo, poder invocar o 150, parágrafo 4, para não ser cobrado de janeiro a abril. Porque o contencioso entende que não se aplica essa regra do 150, parágrafo 4, a obrigação acessória. Eu, particularmente, a gente respeita sempre, mas eu acho um contrassenso. Porque se eu não posso mais exigir o imposto, e se o dever instrumental, como eu acabei de dizer, pelo 103, parágrafo 2º, deve se prestar a viabilizar o interesse da arrecadação, é como se eu dissesse: não, o imposto, o ICMS de janeiro a abril, o senhor não pode mais exigir, mas a ADF o senhor pode exigir. Mas a ADF existe para viabilizar o acompanhamento do acolhimento do imposto. Se o senhor não vai ter tocar no imposto, como é que você vai me exigir uma multa porque eu não entreguei? Ao meu ver, parece um contrassenso. Entretanto, é preciso, e aí a gente pode não concordar com essas decisões, principalmente de tribunal superior, mas a gente tem que conhecer esse fórum. Não quer que os senhores saiam daqui catequizados, o CRC, os responsáveis, mas quer que os senhores tenham notícias sobre temas os mais diversos. Se vão implementar, se concordam, se não concordam, aí cada qual vai ruminar o assunto, vai refletir. E uma outra observação: crédito indevido. Depois de o CONAT ter admitido a regra do 150, parágrafo 4º, ele passou a dizer: mas isso não vale para crédito indevido, só vale para falta de recolhimento. Eu digo: mas, meu amigo, o crédito indevido é um apelido diferente que se dá quando há uma falta de recolhimento decorrente da utilização de um redutor que, segundo a legislação, não era permitido. Quer dizer, isso o STJ tem até julgado o ministro Fux nesse sentido. Quando eu me aproprio indevidamente, eu acabo deixando de recolher o imposto. Posteriormente, o contencioso passou, sim, a admitir, de maneira, estou falando majoritariamente, que o crédito indevido, se no período houve recolhimento de imposto, o crédito indevido também deveria se submeter às regras do 150, parágrafo 4º. Então, eram as observações que eu queria fazer. Selo de trânsito, aqui é palpitante. Se eu tivesse tempo. Aqui é palpitante. Porque hoje, no escritório, isso me incomoda, porque hoje, eu não sei a realidade de vocês, mas no escritório, sem medo de errar, 80% de auto de infração que chega para a defesa é descumprimento de obrigação acessória. Não estou vendo muita fiscalização, mas em imposto. Estou falando no âmbito do Estado. Obrigação acessória chega a alto de 70 milhões, 55 é descumprimento de obrigação acessória. É algo estranho. Inclusive o CDL, o Sindilojas, estão discutindo, foi encaminhado um projeto de lei para a Assembleia, até, entre outras medidas, ela foi sincronicamente à lei do refis estadual para tentar reduzir algumas penalidades por descumprimento de dever instrumental. Selo de trânsito. Todo mundo sabe que o fisco, lá são duas infraçõezinhas, que é clássico, toda fiscalização está vindo. Alguns documentos, quer na entrada, quer na saída, não foram objeto de selagem. Outra infração, não deixou de escriturar determinadas notas fiscais de entrada. Vamos começar pelo selo de trânsito. Vou começar pelo mais fácil. Selo de trânsito na saída. Parece-me que discutir esse assunto é até mais singelo.
Porque o contencioso local tem admitido que se eu, por outro meio, demonstrar que houve um negócio, se eu tiver um conhecimento de transporte, porque muitas vezes o transporte não é nem meu, como é que eu vou exigir que o cidadão venha na minha porta, pega a mercadoria, leva, como é que eu vou exigir dele uma conduta se eu não tenho qualquer tipo de ingerência? Então, quando o transporte é FOB, ou quando tem conhecimento de transporte, ou através da escrituração no livro do adquirente, que é mais difícil, ou por intermédio de um comprovante de que houve o pagamento da operação, o contencioso, de maneira razoável, louvável, vem admitindo que isso é prova para afastar a exigência da sanção pela não selagem por ocasião da saída. Relativamente à entrada, aí a situação é mais complicada, porque eu tenho uma sanção gravosa, uma sanção que, se eu não me engano, eu acho que é 20% sobre o valor da operação, ressalvadas as operações isentas, não tributadas, sujeitas a ST. E eu, estudando o assunto, constatei algo que nessa lei das penalidades estão corrigindo. Tem um processo meu que está sendo, tem alguns processos que estão sendo decididos no contencioso. Esses dias, nos próximos dias, talvez eles irão decidir. Que é a questão que eu tenho discutido, se com a nota fiscal eletrônica ainda existe via de nota para ser selada. Porque, examinando o 158 do regulamento, ele cria o dever de apor o selo na primeira via. Não tem mais primeira via. Desde que se criou nota fiscal eletrônica, não existe mais. Não há mais primeira via de documento. Então, eu já levei essa questão para o contencioso e ouvi um argumento inteligentíssimo. Conselheiro Lúcio, dos mais dignos, inteligentíssimo, ele usou um argumento que me desarmou. Mas eu disse só que concordo com a premissa, mas não concordo com a conclusão. Qual foi o que ele disse, Sintra? A nota eletrônica não tirou a obrigação de o agente se dirigir ao posto para proceder o registro. É verdade. Isso é verdade. Só que o tipo infracional não é deixar de registrar no posto fiscal. O tipo infracional é não apor selo na primeira via. Eu acho que não há sanção específica. Agora vai ter. Na lei, eles estão colocando assim, deixar não sei o quê, inclusive o selo virtual. Estão colocando isso. Corrigindo a legislação, e é bom que aconteça isso. Então, eu estou suscitando que nessas situações se aplique a sanção prevista pelo 123.8D. Não há uma sanção específica quando eu não parei no posto e procedi à selagem. É um tema, como eu estou dizendo, muito delicado, tá certo? Mas é uma matéria que eu estou discutindo, tá certo? E identifiquei até um julgado em que o selo está dito lá que ele se presta a permitir, a comprovar a ocorrência das operações. Se eu escriturei tudo e mandei para o fisco via FD, estou usando esse argumento. Olha, o selo não era para você conhecer a operação, pois eu mandei para você, está escriturado, eu não omiti nada, eu não deixei de recolher nada, eu não deixei de selar para não recolher o imposto antecipado ou ST, até porque a minha operação não é alcançada por essa modalidade. Eu sou indústria, por exemplo. Então, isso é um assunto que eu estou discutindo. Os colegas que tiverem interesse profissional ou acadêmico, qualquer que seja, me colocam à disposição para interagir acerca disso. DANF não é via de documento. Estou usando esse argumento. DANF não está, quando eu pego o 127, e detalhe, viu, quando eu penso em sanção e infração, vigora o princípio mesmo que eu não posso interpretar largamente. Não é a mesma coisa. Não posso usar esse argumento. DANF não é documento fiscal. Com a nota eletrônica, pronto. Como é o nome da minha amiga? A Ivonete. É um ARC, não é nota fiscal, não é documento fiscal. Vão alterar a legislação e tem que ser isso mesmo. O fisco, não estou dizendo que o contribuinte tem que escapar do registro, mas o fisco não pode surpreender o contribuinte com exigências tais como essa. Pincei. O mérito não é meu, o mérito é de um advogado do escritório talentosíssimo, que queria ter vindo hoje, mas não pôde, que é o doutor Tiago Pierre Linhares Matos,
tá certo? Que é quem me colabora muito comigo, faz sustentação oral comigo. Ele pensou na Paraíba um julgado expressamente dizendo isso. Lá é um pouquinho diferente, mas a infração, tá certo, envolvia isso, e ele dizia o seguinte: ora, não há na legislação sanção específica pelo não registro do DANF. Mude a legislação e diga: olha, agora daqui para frente vai ter que parar no posto, pegar o DANF, levar. Aí tudo bem. Não mudou. Ah, mas eu não posso dizer que é a mesma coisa. Só tenho 50 minutos, vocês tenham calma, vamos já almoçar. Muito bem. Último tópico para chegar no quiz. Vou ser breve. Falta de escritura. Eu falei, falta de escrituração de nota. O que me incomoda aqui é o seguinte, é porque eu tenho, primeiro, não me agrada, tá certo? Eu acho que a sanção muitas vezes ela é exorbitante. Quando eu deixo de escriturar um documento que não, inclusive, que não tem repercussão tributária, que não tem imposto, e o fisco quer me cobrar, por exemplo, 10%, lá com base no artigo 126. Faltando falta de escrituração de nota fiscal, especificamente. Não estou falando de problema com a EFD, não, embora eu tenha aludido aqui a EFD. Agora, sobre a EFD, então, falta de escrituração em documento é tema que hoje eu vou, não está aqui, mas eu vou até dizer para vocês qual é o debate que tem no contencioso. É se falta de escrituração de documento ainda vai para a sanção específica da falta de escrituração, que se tiver imposto é uma vez o valor do imposto, e se não tiver imposto é 10%, ou vai para a regra de omitir informação em arquivo magnético. Tem decisão no contencioso que entende que não existe mais livro fiscal. Se não existe mais livro, quando eu deixo de escriturar uma nota, a minha EFD vai com uma distorçãozinha, porque não vai com aquele documento. E aí cobra-se 5%. Eu acho que menos mal, né? Porque pelo menos eu estou cobrando uma penalidade menor. Agora, o que me incomoda mais é o seguinte, é porque ele diz, ó, é esse tipo aqui. Aqui é a omissão, é quando eu deixo de escriturar um documento. Esse tipo, deixar o contribuinte de entregar arquivo magnético referente. Eu não transmiti FD. E eu cobrar esse percentual. Por que me incomoda? Ou então, aliás, nessas situações, é outra situação que me incomoda. Quando eu mando FD faltando determinada informação, eles querem me cobrar essa daqui. Quando eu não mando, em algumas hipóteses, eles vêm para cá ou vêm para a seguinte. Mas o que eu quero cotejar é essa daqui, quando eu deixei de escriturar 50 notas e escriturei 5.000 notas. Com esse daqui. Porque hoje tem uma penalidade específica para EFD. O que é que eu me indago? Se eu não escriturar 50 documentos, o fisco quer me cobrar esse daqui. Omitir informação. 5%. Aliás, quer me cobrar ou os 10%, se for isenta, não tributado do ST, ou uma vez o valor do imposto. Aí o que é que eu me indago? Digo assim, meu amigo, se eu não mandar nada, não mandei nenhum arquivo, eu vou pagar ou 1.600, ou 200, ou 100. Não mandei nada. Agora, se eu deixar de mandar 1%, 2%, eu vou pagar um percentual em cima dos documentos. Ao meu ver, não é só retórico esse argumento, eu acho que isso passa pelaquela ideia de razoabilidade, de proporcionalidade. Essa minha resignação, até hoje não houve ressonância no contencioso, mas é algo que realmente eu tenho insistido, tá certo? E aí eu sou animado por a parábola lá do evangelho da viúva que pede, o juiz concede, não porque ele é bom, não é porque rapaz, eu vou me ver livre desse infeliz, ele não é bom, o juiz é bom, mas aquela autoridade, então a gente insiste, porque a gente acredita. Muitos aqui eu conheço. Lá no escritório a gente faz o que a gente acredita. Matéria que nós não temos, que nós entendemos que não é plausível, tá certo? A gente decide, não é razoável, a gente acha. Naquilo que a gente acredita, a gente se dispõe a discutir. Muito bem. Então, há esse debate, e aí uma notícia que o senhor já deve estar sabendo. Sindloja, CDL, entidade de classe, discutiram com o Estado a redução, e eu soube que eles iriam impor para algumas obrigações acessórias, um balizamento, um limite máximo, um teto
exatamente para não haver as distorções a que eu acabei de me reportar no que concerne a sanções pelo descumprimento de obrigação acessória exorbitante. Quiz. Aqui, agora esse é o que me interessa. Eu ainda tenho aí mais alguns minutos. 5, pois vai ser os 5. É dos 5. Aqui, senão a doutora Clara não chama mais. Aí eu não. E como eu. A senhora não imagina a gratidão minha, porque eu estou vendo aqui cliente, estou vendo contador amigo, estou vendo aluno, estou vendo. Então, eu vou querer, estou me convidando, viu? A prestigiar eventos aqui, tá certo? Vitor, que é um grande amigo meu, do Físico Estadual, meu padrinho de casamento, o doutor Marcos Bindar, que está lá no caminho de Compostela. Muito bem. Que quiz é esse? Todo mundo tomou conhecimento da decisão do Supremo, tá certo? Em repercussão geral, envolvendo a base de cálculo do PIS/COFINS e a retirada do ICMS. Detalhe, viu? O Supremo, 2 anos atrás, já tinha proferido uma decisão isolada sobre esse assunto. Mas a União tinha proposto essa repercussão geral e uma ADC. O que é uma ADC? Ação direta de constitucionalidade para tentar neutralizar qualquer ação isolada. Não, nós queremos uma discussão geral. Por quê? Porque isso é um tema, de maneira responsável, que, ao meu ver, para frente, o fisco resolve em 10 minutos. Majora as alíquotas, diz que também quem for se creditar não vai poder se creditar com base no ICMS. Ele consegue neutralizar. O problema é o para trás, que eu acho que não é o que o fisco está dizendo, não, mas realmente são valores expressivos. Tem uma empresa no estado gigante e que a ação, tristemente, não é nossa, mas eu estou querendo ajudar a pessoa que está discutindo. Não, é verdade. Essa ação, uma empresa do estado tem essa ação desde 1997. Você pega 5 anos para trás, você pega 20 anos para cá, se fosse minha, eu me aposentava. Porque qualquer honorário envolvendo 25%, 25 anos, do que se pagou a mais de PIS/COFINS dessa empresa, qualquer percentual eu estou aposentado. Mas eu ainda não, por essa ação vai demorar, não sei por outras, tá certo? Não vou me aposentar não, porque não é minha, embora, por conta do que eu estou propondo aqui, eu acho que quem patrocinou vai precisar de ajuda, porque não... Que é o seguinte, todo mundo teve essa notícia, o ICMS não deve integrar a base de cálculo do PIS/COFINS. Sei que o professor Fábio vai falar sobre PIS/COFINS, então não estou adentrando. Vou suscitar uma dúvida verdadeira que eu tenho, tá certo? E aí eu vou terminar a palestra com essa dúvida mesmo, eu não tenho a resposta. Primeiro, o ISS aqui é o charme. Muita gente está querendo discutir também se o ISS é para estar na base de cálculo do PIS/COFINS. Não vou... refoge, ultrapassa os meus objetivos, cuidar disso. Agora, isso aqui me interessa. Porque, o que acontece? Um amigo meu chega e diz, Sintra, o maior distribuidor de medicamento do estado, eu sou o patrono da ação. Eu só tenho 2 problemas. Digo, quais são? O PIS/COFINS dele é monofásico. Ele não paga quando ele vende. Quando ele recebe, já está pago o PIS/COFINS. Segundo, o ICMS dele é ST por entrada. Ele paga quando ele recebe. Ou seja, aqui... Eu gosto muito do matuto, né? Gosto mesmo. Assim como gosto dos humildes, dos pobres. Tem um padre amigo meu que diz, os pobres não são os melhores, mas são os prediletos de Deus. Então, os que me conhecem sabem que eu tenho uma verdadeira fascinação pelos mais carentes, pelos mais... Tá certo? Isso aqui não é fazendo proselitismo, é porque é uma verdade. Muito bem. E aí, eu disse, usando uma linguagem matuta, além da queda coice, tu nem tem PIS/COFINS na saída, de maneira expressa, e nem tem ICMS. Está ruim. Mas vamos ter que encontrar uma solução, meu amigo, porque você aí vai ganhar e não vai levar, né? Pelo que aparentemente. E aí eu olho aqui essas situações, porque são situações que eu acho que podem trazer dificuldade para identificar. Carga líquida. Todo mundo sabe que no estado do Ceará, o setor atacadista, de um modo geral, se submete ao ICMS-ST atípico, com base numa carga líquida. O cidadão compra, presta conta do ICMS, quando ele vende, nas operações subsequentes não tem mais imposto. Quando ele vende, portanto, não tem ICMS na nota. Como é que ele vai fazer essa aferição? Ele vai, o imposto lá é o dele. Eu me lembro daquela história lá da ST. É só o dele, aquele imposto, aquele ICMS, ele vai poder pegar, porque alguém deve estar pensando, professor, perca tempo não, vá para o DAI, veja o que foi recolhido e coloque. Tem que ter cuidado, porque ele vende para alguém, alguém vende, não tem mais tributação. Aquilo que ele pagou é tudo dele,
Ou uma parte é dele, uma parte é do outro? O que é dele e o que é do outro? Primeira questão que eu estou colocando. Para a reflexão. Não estou encerrando verdade. Eu quero interagir com vocês sobre esse assunto. ST por entrada. Mesma coisa. Existem determinados setores, eu falei medicamento, é assim, trigo, é assim, inúmeros setores, eu pago pela entrada e eu tenho uma cadeia longa. Como é que eu vou individualizar o meu ICMS na saída? Se eu prestei conta na entrada de tudo. Essa é uma questão que hoje me incomoda, viu? Problema da tributação monofásica, que é o caso lá do meu amigo, que está patrocinando, o maior distribuidor de medicamentos do estado do Ceará. Meu amigo, não, na verdade é distribuidor, é farmácia e distribuidor. Não é distribuidor não, ele é farmácia, mas todo mundo já sabe quem é, né? Eu não presto serviço para eles não, mas o rapaz é meu amigo, então, a despeito de querer bem algumas pessoas que lá trabalham. Muito bem, então, tributação monofásica, como é? No meu documento fiscal, não vai sair PIS/COFINS, como é que eu vou individualizar para saber um eventual indébito ou não? Ao meu ver, isso aqui são situações, tá certo? Bem interessantes, e aí a gente tem que ter cuidado. Eu ainda não deflagrei, em concreto, nenhum levantamento, eu não fui atrás de vocês, para a gente fazer cálculo, levantamento. Pelo seguinte, o Supremo Tribunal Federal decidiu, mas a Procuradoria já disse que vai pedir a modulação dos efeitos. E aí se discute se vão modular da data lá de 15 de março, se vai ser da data do trânsito em julgado. Eu, inclusive, ainda estou entrando com ações no escritório, de maneira honesta, dizendo para o contribuinte, risco total. Nenhum tipo de desembolso antecipado. Você não vai pagar nada. Vamos entrar. Por quê? Porque pode ser que ele ganhe e o Supremo diga, não, só pode recuperar o para trás para quem entrou até 15 de março. Pode ser que aconteça isso. Mas eu estou ingressando ainda hoje. Todo dia chega ação no escritório, a gente está fazendo. De maneira honesta, dizendo, não, ninguém quer um tostão de você. Porque pode ser que a gente ganhe, mas não leve. Mas eu tenho essas situações. E a última dúvida que eu tenho, e aí o amigo já está concluindo, vai concluir, de respeito a uma questão também que eu acho que a União pode engrossar aqui. O que eu vou abater? É o ICMS destacado no documento ou é o ICMS recolhido? Por quê? Porque o fisco pode dizer o seguinte, muito bonito, você acha que o ICMS não é bom para estar na tua base de cálculo de saída, mas tu quer que ele seja bom para estar na base de cálculo para fins de tu apropriar o crédito integralmente. Isso é uma questão, senhores, não estou tendo nenhuma novidade, o senhor já deve ter refletido sobre, não, Sintra, isso foi objeto de discussão na ação judicial? Não foi. Muita gente está dizendo que isso não vai, que vai ser o valor destacado, porque diz, olha, isso não foi discutido na ação, se não foi, a União não vai poder agora, já na fase de conclusão do processo, tratar dessa questão. Muito bem. Aprendi com um professor tristemente desaparecido recentemente, lá em São Paulo, o professor Soares Barreto, o seguinte, você está falando alguma coisa. Se tiver alguém olhando para o relógio, não é problema, doutora Clara, não é para inibir o palestrante e nem o expositor deve se sentir ali pressionado, não. É normal, é um tique, eu até já vi aqui alguns. Agora, se você estiver falando, alguém tirar o relógio do pulso e começar a bater, será que parou? Tá atrás. Aí parece-me que é hora de você, tá certo, caçar as velas, como diziam os antigos. Então, eu vou encerrar agora a nossa fala. Mais uma vez, quero reafirmar a minha gratidão aos que, de maneira muito generosa, viabilizaram a minha presença aqui. Não coloquei aqui o telefone, vou deixar, foi uma falha aqui do slide, mas quem quiser contato, eu vou deixar meu telefone. Insisto, pois não. O fixo 3261. Olha, eu quero parceria, viu? 3261 4180. 3261 4292. TIM 99986 9031. Só quem não quiser, viu? 9986 9031. Oi 98656 9031. Vou repetir, 3261 4180.
3261-4292, 999869031, 986569031. Isso é para quebrar o gelo. Não vim, agora brincadeiras à parte, estou concluindo. Não vim aqui para estar fazendo... Assim, na verdade, o meu interesse aqui maior, e aí o Vitor foi um dos responsáveis, foi de fato prestar uma contribuição. Os que me conhecem sabem que o que eu estou fazendo aqui muitas vezes me agrada muito mais do que a própria advocacia. Hoje eu sou professor da Universidade Federal, dou aula quase todo dia na semana. Entrei agora para dar aula também no mestrado da Cristo. Então, essa interação, eu gosto de gente. Então, esse tipo de contato me faz crescer todo dia. Então, desculpem as brincadeiras e o telefone, isso aqui é muito mais para se alguém quiser ir lá para o direito, ou quiser fazer um curso de pós-graduação, ou estiver fazendo um TCC, ou estiver fazendo uma monografia, se quiser interagir, precisar de algum material, uma carta de recomendação, enfim. Eu tenho muito mais interesse nisso do que estar fazendo aqui, porque não é o local apropriado. Agradeço a atenção de todos, agradeço ao CRC, ao Cindy Lojas, e espero revê-los em outros voos, em outros desafios. Sucesso para todos. Termino com uma frase do Padre Vieira, que diz o seguinte: indagado, todo mundo conhece aquela passagem bíblica de Pedro que pergunta como é que vai fazer para pagar o tributo. Senhor, como é que eu pago o tributo? E ele diz: você vai pescar um peixe, vai pegar a dracma da boca do peixe e vai pagar. O que o Padre Vieira interpreta essa frase? Eu acho que tem tudo que ver com isso e com se repensar a tributação no nosso país. Diz o Padre Vieira, não o do jumento é nosso irmão, o seiscentista. Ele diz o seguinte: tributo justo é o que sai da boca do peixe. Tributo injusto é o que sai da boca do pescador. Eu acho que nossas autoridades tinham que utilizar essa leitura do Padre Vieira para discutir, para repensar o nosso sistema. Vamos tributar riquezas, não vamos pensar em diminuir a condição de vida das pessoas com eventuais tributações excessivas. Agradeço a todos, tenham um ótimo fim de semana, fiquem com Deus, grande abraço a todos, tchau. Muito aplaudidos, quer dizer que todos adoraram aqui. Muito obrigado, doutor Carlos. E quero pedir agora, convidar aqui à frente, para fazer a entrega do seu certificado como palestrante, o conselheiro do CRC, também conselheiro do Contencioso Administrativo Tributário do município de Fortaleza, Zacarias Júnior, e também do Vitor, da Comissão de Normas Técnicas Aplicadas à Legislação Fiscal Tributária e Societária do CRC Ceará. Peço aos dois que, por gentileza, façam a entrega. Doutor Zacarias, dos mais brilhantes, porque ele é um voto fantástico, tá certeiro, muito prestígio aqui para mim, viu? Eu quero todos os figurantes aqui, por favor. E o doutor Carlos merece mais uma vez os nossos aplausos. Lembro também que todo o material vai estar sendo divulgado no site do CRC, como também a certificação será online.